Para o Senhor, meus irmãos, estamos aqui na cidade de Mutuípe. Vamos pregar o evangelho aqui na praça. Que esse é o mandamento do Senhor, né? Devemos obedecer o que o Senhor Jesus disse. Muitos querem cobrar, né, para pregar o evangelho de Jesus, né? E Jesus disse que é para fazer de graça. Não é, meu irmão? Ele não cobra nada, meu irmão. Não. E Jesus faz tudo pra gente. E o ser humano não reconhece, é verdade. Mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Não, é verdade, meu irmão. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia vai de chegar, oh, quando eu e você, nos encontraremos com Ele naquele dia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma ótima tarde para todos. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Efésios capítulo 4, versículo 5. A Bíblia diz que só existe um Senhor, uma só fé, um só Deus. Então eu vejo uma necessidade muito grande de anunciar o Evangelho por todo mundo. Não só eu, mas o próprio Senhor. Porque o próprio Senhor disse que é para nós ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então nós estamos aqui para trazer a palavra da verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é a única verdade. Certa vez o Senhor Jesus falou para Pilatos. Ele disse assim para ele: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O Senhor Jesus, Ele trouxe o testemunho da verdade sobre a terra. A Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 4, que na terra não tinha verdade, nem benignidade, nem bondade. Só prevalecia o roubar, o matar, o adulterar e o furtar. A verdade ainda não estava sobre a terra, não tinha ainda vindo. A verdade em pessoa esteve aqui neste mundo. O Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele falou mesmo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6, está escrito. Então o Senhor Jesus, Ele trouxe a verdade para os homens, para que, pela própria verdade que Ele falou,
nós podemos ser salvos por ela. Porque não existia salvação fora de Cristo. Antes do Senhor Jesus vier a este mundo, antes de ele descer do céu, não existia salvação. Ele veio como salvação para nós, para nos salvar dos nossos pecados, para nos libertar da condenação e do fogo eterno. Ele veio para nos libertar de passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Ele veio para nos livrar de ir para o inferno. Então, meu amigo, escute este evangelho. Não é as minhas palavras, mas é as próprias palavras do Senhor Jesus. Se eu viesse aqui falar o que eu acho, o que eu penso, você com todo direito poderia desprezar, poderia não aceitar o que eu ia falar de mim mesmo. Mas eu vim aqui para falar as palavras do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele tem vida eterna e salvação para a tua alma. Por isso que Ele me mandou até essa cidade hoje, para anunciar a vocês o caminho, a verdade e a vida. Apresentar o Jesus do Evangelho, o Jesus que salva, que liberta e que cura o homem de qualquer mal. E como o Senhor Jesus falou, nós devemos anunciar. A Bíblia diz assim: o Senhor Jesus falou mesmo assim: que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Por isso a necessidade de pregar o que está escrito, meu irmão. O que vai salvar a alma do homem de cair no lago de fogo e enxofre, de passar toda a eternidade sendo atormentado pelos demônios, com as palavras de Jesus. Ele mesmo disse em João 8,51: aquele que guardar minha palavra nunca irá para a morte eterna, o lago de fogo e enxofre. Jesus disse: aquele que guardar minha palavra nunca irá para o inferno. João 8,51, o Senhor falou isso. Então nós viemos aqui pregar as palavras de Jesus, para que você seja salvo por elas. É questão de palavra, meu amigo. É somente crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Em Atos capítulo 16, a Bíblia fala sobre o terremoto que o Senhor Deus levou para soltar Paulo e Silas daquela prisão. E naquele terremoto são abalados os cárceres, e Paulo e Silas é solto daquela prisão. E o carcereiro, porque ele viu aquele tão grande milagre, ele queria tirar sua própria vida. Paulo e Silas não deixou. A Bíblia diz que o carcereiro perguntou: homens, o que é que eu faço para eu ser salvo? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então nós viemos falar de Jesus, meu irmão. Jesus é a única divindade, é o único santo, imaculado, irrepreensível e incorruptível, o único que nunca teve pecado, o único que nunca falhou em nada, que nunca errou em nada. O nome dele é Jesus, é o soberano, é o todo-poderoso, é aquele que nunca falhou, que nunca teve pecado. Só existe um, e é Jesus. Você pode falar qualquer tipo de nome que o catolicismo romano inventou, dizer que Maria nunca teve pecado. A Bíblia diz que ela teve. Que ela é mãe de Jesus, a Bíblia diz que ela não é. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, ele desceu do céu, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, dentro da barriga da irmã Maria. Se você ler na Bíblia, você vai ver a Bíblia dizendo que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus, não foi a irmã Maria. A irmã Maria foi uma serva de Deus, uma mulher de Deus abençoada, mas ela mesmo declarou que ela tinha pecados como qualquer um outro. Está na Bíblia.
Bíblia, eu posso provar dentro da palavra de Deus. Maria disse assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva. Ela tinha um Salvador, meu amigo. Ela precisava de um Salvador. Como eu e você precisam de um Salvador, Maria disse assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo está indo para o inferno com as suas próprias pernas porque não querem conhecer a verdade, não quer conhecer Jesus. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,36 está escrito também: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Jesus tem a verdade. Somente Ele pode livrar o homem, pode libertar o homem do engano, da mentira de Satanás. Porque neste mundo, meu amigo, existem milhares de religiões, milhares de senhores, milhares de senhoras espalhadas por aí. Mas a Bíblia diz que Senhor mesmo só existe um, e é Jesus. Ninguém mais é Senhor sobre todos os céus, terra e mar, a não ser Cristo Jesus. A palavra de Deus é a verdade. A verdade absoluta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto uma coisa: quem mais tem a verdade a não ser aquele que desceu do céu? E ele mesmo disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus é o único que tem a verdade. Mas infelizmente as pessoas, os seres humanos, preferem acreditar nos homens, preferem acreditar nas suas religiões, mas não querem acreditar no Senhor Jesus. Infelizmente, se um líder religioso, de qualquer religião que exista nesse mundo, dizer para as pessoas: não é assim, é assim, 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 as pessoas vão preferir acreditar neles, mas não acreditam na palavra de Deus. Felizmente as pessoas dão ouvido a homens, a ideologia humana, a pensamento de homens, mas não dão ouvido à palavra da vida eterna que Jesus pregou neste mundo. É verdade, meu irmão? Não sabendo que o que vai salvar o homem não sabendo que o que vai salvar o homem é somente o que Jesus falou pela sua boca. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo ele é o pai da mentira. Em João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Jesus é o pai da verdade. As religiões desse mundo, meu amigo, ela tem um Deus, e não é o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos homens, para que não lhe resplandeça
à luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. A maioria das pessoas, elas dizem ter Deus simplesmente por ter uma religião. Alguns falam que tem Deus simplesmente porque acham que tem Deus. Mas é muito sério, meu amigo, o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Jesus diz é muito sério. Muitos pensam ser de Deus. Muitos pensam em estar com Deus. Mas a própria palavra do Senhor Jesus diz, em 2 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. 2 João, capítulo 1, versículo 9, é a própria palavra de Deus que diz que quem não obedece o Evangelho de Jesus Cristo não tem Deus, não é de Deus. Você quer ser de Deus? Aceite o testemunho de Jesus Cristo de Nazaré. Aceita o Evangelho pregado por Ele e pelos seus apóstolos que andaram com Ele. Então é necessário, meu amigo, que você dê ouvido a este Evangelho, a esta palavra da vida eterna. Em João capítulo 6, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tem um discurso. Começou a falar da sua carne que é comida, do seu sangue que é bebida. E muitos daqueles que estavam seguindo ele achou duro aquele discurso. João 6,63. Eles acharam duro aquelas palavras que Jesus falou. Não é todos que aceitam esse Evangelho. Não é todos que aceitam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Aí a Bíblia diz que começou a sair de um a um. Aí ficaram somente os 12 apóstolos. Jesus disse para eles assim: vocês também não querem ir, não? Aí Pedro disse assim: para quem nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Em João 6,68, Pedro disse: para quem nós iremos? Para onde nós vai, Jesus? Se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Foi o que Pedro falou. Ninguém mais tem as palavras da vida eterna. Ninguém mais tem poder e autoridade para salvar o homem. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus salva, somente Jesus liberta o homem e leva para o céu. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em condenação. Na verdade vos digo, que aquele que guardar minha palavra não entrará em condenação, mas terá a luz da vida.
Versículo 25 diz assim, de João 5. A hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Quem é o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que aqueles que ouvirem a voz do Senhor Jesus, estes vão ressuscitar dos mortos, estes vão ter a vida eterna em si mesmos. Jesus, Ele tem as palavras que ressuscitam os mortos. Ainda que o homem esteja somente um osso no pó da terra, Ele tem poder e autoridade para ressuscitar. É tanto que a Bíblia diz que aquele que ouvirem a voz do Filho do Homem ressuscitará dos mortos. Quanta gente morto nos seus delitos e pecados, quanta gente servindo aos demônios, escravo de Satanás, quanta gente sendo atormentado por demônios, espíritos imundos, morto, casa de demônios, é o que muito tem se feito, simplesmente porque ele não quer ouvir a voz de Jesus. Qual é a voz de Jesus, irmão? É a palavra que ele pregou. Se você ouvir essa voz, se você aceitar essa voz, ela vai ressuscitar você dentre os mortos. Ela salvará a sua alma de passar toda a eternidade no fogo eterno. É ouvindo a voz dele. A Bíblia diz que o Senhor, Ele quando olha para a terra, Ele vê muitos em condenação. O que as pessoas não entendem, o que a maioria não consegue entender, é se a pessoa não aceitar o testemunho de Jesus, não tem como se salvar, porque Jesus falou em João 10, capítulo 9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Então, se as pessoas não aceitar o testemunho dele, não tem como se salvar. Em Apocalipse, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E quantos acreditam em testemunho de homens, acreditando em pensamentos humanos, em tradições humanas. O Brasil é o país mais que vive acreditando em crendices, superstição dos antigos, que não levará em nada, que não levará as pessoas a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Porque é necessário entender que nós só seremos salvos pela verdade. Não pode haver mentira em nós. Então o povo vive de superstição, de pegar um pé de arruda e colocar até na orelha, pegar a ferradura e colocar até na porta, bater cancela, o anjo fica, a sandália emborcada agora a mãe, milhares de superstição, milhares de fé, de crucifixo, de conversa de homem, meu amigo.
A verdade não é nada além do que está escrito. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo disse assim, que não é para nós ir além do que está escrito, que não é para nós ir além do que a Bíblia diz, é somente para acreditar na palavra das Escrituras. Primeira Coríntios capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que não é para nós acreditar em nada além do que está escrito. Nada que está fora da Bíblia nós devemos aceitar. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é somente o que o Senhor Jesus disse. É somente o que os apóstolos pregaram. E os profetas. Mas as pessoas, por elas verem, é em nome de Deus. Só por falar algumas coisas, dizer, foi Deus, é em nome de Deus. As pessoas acreditam. A Bíblia diz que toda a lei e os profetas só profetizou até João. Toda a lei e os profetas só profetizou até João o Batista. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Você não deve acreditar no que nenhuma religião diz para você. Seja a religião qual for que exista sobre essa terra, você não deve acreditar nelas. Você deve acreditar em Jesus. Você deve acreditar na palavra de Deus. Ah, irmão, mas a religião fala de Jesus também, fala de Deus. Mas não é o falar de Deus, não é o falar de Jesus. Porque até os demônios acreditam em Deus que chega e estremece. Os demônios falam e temem a Deus, temem a Jesus. A Bíblia fala em Tiago capítulo 2, versículo 19, que os demônios creem em Deus que chega e estremece. Você vê que toda religião fala de Jesus, falam de Deus, diretamente e indiretamente. Aí conta um bocado de mentira, um bocado de falácia que não está escrito na Bíblia, em nome de Jesus, em nome de Deus. Mas são mentiras, meu amigo. Jesus falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. João 5,39, Jesus disse, examina as Escrituras, vocês vão encontrar nela a vida eterna. O povo tem preguiça de ler Bíblia. A Bíblia para alguns é somente um amuleto em cima do estante tomando poeira. Outros colocam na frente do carro tomando poeira também, chegando envergada do sol, toma sol. Mas isso não vai te livrar do fogo do inferno. O que vai livrar o homem é praticar o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse assim: eu temo que como a serpente enganou Eva, também vos engane.
apóstolo Paulo disse assim: eu temo que como a serpente, o diabo, enganou Eva, também vos engane e vos aparte da simplicidade que há em Cristo. O evangelho é simples, meu. Não precisa botar chifre na cabeça de cavalo, não precisa inventar coisa, não precisa querer maquiar o evangelho, não precisa nada disso. É somente crer nele, como está escrito, e você será salvo. A simplicidade do evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é simples. Ele pregou com tanta simplicidade, com tanta humildade. O evangelho. Mesmo assim as pessoas não querem ouvir ele. Jesus falou assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Primeiro diz que ele é a porta das ovelhas. Sabe por que eu não falo nem nenhum outro nome? Sabe por que eu não falo nem de nenhum outro nome que exista por aí? Para que eu vou falar nome de pecadores? Porque eu sei que nunca teve pecado foi Jesus. E nós seremos santificados por Ele próprio. É o sangue dele que lava nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, e nos torna mais alvo do que a neve. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe condenação para aqueles que seguem a Jesus Cristo com toda a alma, com todo o espírito, com todo o coração. O Senhor Jesus, antes de ele subir ao céu, ele disse assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Foi o que o Senhor falou antes de subir ao céu. Que Ele iria enviar o Espírito Santo para guiar nós em toda a verdade. Diz que Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, começou a pregar ao Senhor Jesus, anunciar Cristo. E a Bíblia diz que ele não resistia à sabedoria e ao Espírito, pelo que ele falava. A Bíblia diz que estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele começou a pregar. E os doutores da lei, aqueles que estavam ouvindo, não resistiam ao Espírito com que ele falava. E Estevão continuou a dar o testemunho de Jesus. E conforme ele dava o testemunho de Jesus,
Aqueles homens rengiam os dentes de raiva, não estavam suportando. Ele dá o testemunho de Jesus. O Senhor Jesus, Ele falou para nós ser a testemunha dEle até os confins da terra. Ele mandou nós anunciar o que estava escrito, o que Ele pregou, o que Ele ensinou. O apóstolo Paulo uma vez deu conselho ao homem de Deus, dizendo que era para ele perseverar nas Escrituras, porque se ele fizesse isso, ele salvaria a ele mesmo e aos que ouviam ele. Esse foi o conselho de Paulo para o homem de Deus, que era para ele perseverar nas Escrituras, porque se ele fizesse isso, ele salvaria a si mesmo e aos que ouviam ele. Então o Evangelho de Jesus Cristo, se você praticar ele, se você se doar por este Evangelho, fazer que nem o Senhor Jesus falou, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele, você será salvo. E se você pregar o que está escrito, ainda salvará outras pessoas. O Senhor Jesus, Ele usando a boca do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro começou a pregar Cristo. Você vê que a Bíblia diz que os apóstolos eles perseveravam na palavra de Jesus. O Espírito Santo, ele nos confirma que toda a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Eu estou aqui porque o Espírito de Deus me trouxe até aqui. Os apóstolos sofreram muito. O apóstolo Paulo sofreu muito por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Foi apedrejado, sofreu muitos açoites, judiaram muito dele. Por ele pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Você acha que o Evangelho é simplesmente palavras persuasivas de homens? Para alguns o Evangelho de Jesus é simplesmente palavras comuns, ou a palavra de Deus, mas sem efeito nenhum.
Aqui no mundo tem muita coisa. Mas não sabendo que o Evangelho de Jesus é a vida eterna do homem. É o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Então não despreze o seu Evangelho. Não despreze a verdade. Entregue a sua alma a Jesus. Entregue a sua alma a Jesus. Jesus, Ele quer a tua alma. Ele quer salvar você, meu amigo, do engano, da mentira. Porque não adianta você dizer, eu tenho minha fé, eu tenho minha religião, e sair diante de Deus não muda em nada. Para Deus, são palavras insignificantes. Porque quando você fala para alguém, se converte ao Evangelho de Jesus, aceita Jesus, aí a pessoa diz, não, eu tenho minha religião, eu tenho minha fé. É o que a maioria diz. Mas é necessário, meu amigo, você entender que a religião de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado da corrupção deste mundo. As pessoas dizem, não, eu tenho minha fé. Qual é a sua fé? A Bíblia diz que só existe uma só fé. Você pode ler lá em Efésios capítulo 4, versículo 5. Uma só fé. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. A única fé verdadeira é em Jesus Cristo, somente diante do Espírito dele. Mas as pessoas não. Eu tenho as fé de Aparecida, de Fátima, de Lourdes, Desatador de Nó, Enfim, Bom Jesus da Lapa. Milhares que o catolicismo romano inventou. Tudo conversa do diabo. Tudo mentira de Satanás. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. E a Bíblia diz que só existe uma fé. O povo não. O povo quer ter a fé de fulano, a fé de Bertano, a fé de senhora Bertana, a fé do senhor Bertano. A Bíblia diz, meu amigo, que só existe uma fé. E o autor e consumador dessa fé é Jesus. Autor e consumador da fé. Jesus de Nazaré, o autor e consumador da fé. É tantos nomes de santo, entre aspas, é tanta divindade, entre aspas, nesse mundo,
inventada pelo diabo. A Bíblia diz que toda a divindade, ela está corporalmente em Jesus Cristo. É a única divindade verdadeira, é o único santo, puro. O único que tem um sangue puro, que lava os pecados, que perdoa o pecado, é Jesus. Até quando vocês vão viver acreditando em catolicismo romano, e urbano, quibano, candomblé, espiritismo, nessas religiões diabólicas, satânicas? Até quando vocês vão servir aos demônios, dizendo que está servindo a Deus? A Bíblia diz que culto aos ídolos é culto a demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. A minha velhinha tá rente. Qualquer culto que você prestar, seja lá para quem for, por nome de quem seja, se não for para Jesus, é para demônio. A Bíblia diz que Deus é Espírito. João 4, 24. Jesus disse: Deus é Espírito, e Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Deus quer que você adore o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus. Ele quer que você adore a Trindade Santa. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e foi-lhe dado o nome, que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É todos os joelhos, meu amigo. A Bíblia diz que todos os joelhos, nos céus, na terra e no inferno, vai se dobrar diante de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor. Porque você não obedece a palavra de Deus, meu amigo. A Bíblia diz que todos têm que se dobrar somente diante de Jesus. Você pode ler a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 9. A Bíblia fala que todo joelho, de Maria, dos apóstolos, os discípulos, todos os profetas, todos vão se dobrar diante de Jesus. A irmã Maria, serva de Deus, vai se dobrar também. Ela não é senhora, meu amigo. A Bíblia diz que só existe um Senhor, que é Jesus. Coríntios capítulo 6, um só Senhor.
joelho deve se dobrar diante de Jesus. É o que a Bíblia diz, mano. Não dobre seu joelho diante de ninguém, de nenhuma imagem, de escultura. A Bíblia diz que é maldição. A Bíblia diz que idolatria é pecado de feitiçaria. Em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia fala que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma que existe nos céus, nem na terra, nem nas águas. Não te curvarás diante delas, nem a servirás. É o que a Bíblia diz. Mas por que, irmão? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. A Bíblia fala que aquele que faz culto para ídolos, para imagens de esculturas, está fazendo culto para demônios. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. E até quando vocês vão servir aos demônios? Servindo aos seus ídolos de pau, de pedra, de barro, de gesso. Até quando vocês vão servir esses demônios? A Bíblia diz que quando você se prostra diante de imagens de esculturas, seja é de Maria, seja é de Jesus, seja é do Espírito Santo, seja é de anjo, seja é de quem for, a Bíblia fala que é diante dos demônios que vocês estão se dobrando. Deixe de cultuar demônios, mano. Dê sua adoração somente para Jesus. Dê a sua adoração somente para Jesus. Jesus é o único digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. É Jesus de Nazaré. Meu joelho só se dobra para Jesus. Esse nariz só rala no chão diante de Jesus Cristo de Nazaré, diante do Espírito dele. Eu fazendo isso que eu estou falando, eu não estou fazendo nada além do que a Bíblia diz. Todos os joelhos têm que se dobrar para Jesus. Somente diante de Jesus, somente no Espírito dele. João capítulo 5, versículo 20. A Bíblia diz: no que é verdadeiro, nisso estamos, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, a aparência dele como ele é. Você sabe como é a aparência do Senhor Jesus agora, como ele é? Não é esse morto que está pendurado no crucifixo aí na sua igreja, não. Eu estou falando do Jesus que está sentado no trono de glória. A Bíblia diz que os seus olhos é como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas. O seu cabelo e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Jesus, ele está vivo, bem vivo. As cadeias da morte não podem prender o autor da vida.
As cadeias da morte não podem prender o autor da vida. Jesus, Ele está vivo para todo sempre, por toda a eternidade, pelo século do século. Ele é Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Fora dele não existe Senhor, fora dele não existe Deus. Ele é o único, Ele é o eterno. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Que nos chamou para a sua maravilhosa salvação, que nos chamou para a vida eterna. Meu amigo, não existe enigma, não existe mistério para o homem se salvar. Meu irmão, não existe. A salvação está diante dos seus olhos. A salvação é somente você olhar para Jesus e você vai ser salvo. A salvação depende da obediência. Se você obedecer a Ele, você será salvo. O Senhor Deus, Ele há de julgar o homem conforme as suas obras. O Senhor Jesus disse assim: eu a ninguém eu julgo, mas as palavras que eu vos tenho pregado, essa há de julgar o homem. Jesus disse que as palavras que Ele tem pregado há de julgar o homem. Se você desprezar Jesus, se você desprezar essa palavra, você está perdido. Se o ser humano desprezar a palavra de Jesus, está perdido. Jesus disse: quem rejeitar vocês, a mim me rejeita, e quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Foi o que Jesus falou. A Bíblia diz que a condenação é esta: que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que a condenação é esta: que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que os homens rejeitaram, que as pessoas do mundo rejeitaram, é Jesus. Poucos aceitam a Jesus, poucos aceitam o seu Espírito, poucos aceitam a sua verdade, a sua luz. Muitos preferem ficar nas trevas, não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não querem vir para a luz,
para que as suas obras não sejam reprovadas. A lista é grande, mano, das pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Ele já fala sobre os idólatras, sobre os feiticeiros, sobre os mentirosos. Em Apocalipse capítulo 21, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então você, meu amigo, abandona a macumba, abandona a magia negra, a feitiçaria, o bando, quimbanda, o candomblé, o espiritismo. Abandona essas doutrinas de demônios, ou você será lançado no lago de fogo e enxofre. Os feiticeiros, a Bíblia fala que será lançado no lago de fogo e enxofre. Sai da feitiçaria, abandone. A quem você serve é com quem você vai passar a eternidade. Espírito Santo. O Espírito da verdade só existe um. O Espírito Santo de Deus. Todos os espíritos que se apresentar dizendo ser bom, dizendo ser de Deus, é o demônio. O Espírito Santo só existe um. Então a maioria serve aos espíritos, às entidades, aos guias. Todo demônio. O Espírito Santo só existe um. O Espírito de Deus. O Espírito da verdade. As pessoas vivem tão cegos. Sabe que legiões de demônios, espíritos imundos, dominando sobre a vida das pessoas. E elas estão consoladas em dizer: eu tenho minha religião. Só Jesus para ter misericórdia. Estão consolados em dizer: eu tenho minha religião. Jesus é tão bom que está te dando o direito, a oportunidade de ouvir a verdade. É o próprio Senhor Jesus que vai lançar as almas no lago de fogo e enxofre no inferno. Está na Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 33. Você pode ler. Mateus 25, 33. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai apartar um dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. A Bíblia diz que Jesus vai dizer para as ovelhas que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai. Para um reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E no mesmo capítulo, Jesus vai dizer para os bodes que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não pense não, meu amigo, que todo mundo é de Deus. É mentira do diabo. É mentira da sua religião. A Bíblia diz que Jesus, ele vai apartar um dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. E ele dirá para os que tiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai,
então sua esperança, o Rei dos céus, e os que tiveram à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que você vai querer ouvir da boca de Jesus? Você quer ouvir Jesus falando para você: vai para o fogo eterno, ser lançado agora no lago de fogo e enxofre? Você quer ouvir isso dele? Pois é, para muitos Jesus vai dizer isso. Por quê? Porque eles não quiseram ouvir ele enquanto a alma estava no corpo. Após a morte, segue-se o juízo. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Após a morte, não existe misericórdia. Não vai adiantar você apelar para ninguém. Não vai adiantar você gritar o nome de ninguém, porque não vai ter jeito para você mais. Caiu no inferno, meu amigo. É do inferno para o lago de fogo e enxofre, que é um lugar muito pior. Essa conversa de missa de sétimo dia para tirar a alma do purgatório é conversa do diabo. A Bíblia só diz que nós partimos neste mundo salvo ou condenado, ou céu ou inferno, e caindo lá nunca mais sairá de lá. Você pensa que o juízo de Deus, o grande trono branco, onde Jesus será o juiz, você acha que ele vai estar ali para inocentar ninguém? Não. A Bíblia diz que vão estar diante dele os salvos e os condenados. Ele vai dizer para aqueles que partiram condenados ao inferno: ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vai logo de fogo e enxofre. Ô meu amigo, você vê a veracidade. A Bíblia diz, eu pego dentro da Bíblia, meu amigo, se você acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que no juízo final, onde Jesus estará sentado sobre o grande trono branco, a Bíblia diz em Apocalipse que o inferno vai devolver as pessoas que lá estão. Para quê, irmão? Para inocentar? Para salvar? Para tirar de lá? Não. A Bíblia diz que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre, num lugar muito pior. Não existe purgatório, nem missa de sétimo dia. Tem muita gente lá agora, queimando com fogo e enxofre no inferno. E no juízo final, a Bíblia diz que o inferno vai devolver as pessoas que lá estão, para participar do juízo. E a Bíblia diz que o juízo não é para tirar a pessoa que estava no inferno, é para lançar as pessoas que estavam no inferno num lugar muito pior, no lago de fogo e enxofre. É o que a Bíblia diz. O juízo de Deus não vai ser como os homens dizem que é, e sim como a Bíblia diz que é. Jesus veio a este mundo a ensinar as palavras da vida eterna. Ele veio a este mundo
a trazer as palavras da vida eterna. E para morrer, a dar sua vida em resgate de muitos. Através da sua morte de cruz. Através do seu sangue derramado. E da sua palavra santa, que está escrito no Evangelho dele. Mas muitos têm feito do sacrifício de Jesus, das palavras dele, pouco caso. Ei, não. Ei, meu irmão. Vive desprezando. Mas esse desprezo que você dá ao Evangelho de Jesus e a Ele próprio, fazendo pouco caso dele, você vai sofrer no desprezo eterno, longe de Deus e da glória do seu poder. A Bíblia diz que Deus vai se vingar. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. A Bíblia diz que o Senhor Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus, que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. A vingança de Deus, o cálice da ira de Deus, está perto de se derramar. Meu irmão, vai se derramar. Você vê, a Bíblia é tão séria, irmão. A Bíblia diz que Deus vai se vingar. E a vingança, é por que essa vingança? Porque não obedeceu ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus vai lançar na perdição no lago de fogo e enxofre. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, você vai achar essa palavra. Eu faço um convite a você. Leia a Bíblia. Pode acreditar na sua religião, seja ela qual for. Aceite o testemunho da verdade. Eu não vim trazer para você o Evangelho de Xixinauê, nem o Evangelho de Charles Taylor Russo, nem o Evangelho de Allan Kardec, nem o Evangelho dos Adventistas do sétimo dia, de Hélio Watt. Eu não vim trazer esses evangelhos. Eu vim trazer o Evangelho de Jesus Cristo. Somente o que Ele falou. Se você acrescentar alguma coisa a esse Evangelho, você está indo para o inferno, a mesma coisa. Acredite na palavra de Deus como ela é. Somente isso.
e você será salvo. Você não deve satisfação a ninguém não, meu amigo. Você não deve ir por água de ninguém. Jesus disse que Ele é a água da vida. Ele falou: todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba de graça da fonte da água da vida. Ele te chama para você mergulhar no oceano da vida eterna, que é Jesus. As palavras que vai salvar você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ei, eu estava na roça, mas eu gosto de coisa errada. Você sabe que eu gosto de aí eu não gosto de coisa errada, eu estou aqui. Eu não sei o que é. Mãe aqui, aí. Ei, legal, trabalha mais com quem? Com ele. Jesus te ama. Prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
sentindo que o Espírito Santo está procurando alguém do que levante a mão mais alto, mais aqui. Minhas mãos são mais minhas.
seja louvado. Deus seja louvado. Pai, Filho, Espírito Santo. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração. Eu sou Deus Todo-Poderoso. De honra, glória e majestade. Tribos, povos e glórias ao teu nome, todas as gerações, tu és Senhor. E com teu sangue, compraste pra Deus.
Thank you.